Vamos embora. Produtividade. Será que tem a ver com tempo? Fazer as coisas mais rápido? Fazer a coisa só uma vez? Produtividade, para mim, traz muitas perguntas, porque produtividade depende muito do contexto. E cada nova experiência, cada novo produto que eu lanço, eu entendo que produtividade tem uma métrica um pouco diferente. Para cada CEO que eu trabalhei, produtividade era uma coisa um pouco diferente. Não, para muitos não é lançar rápido no mercado. Embora isso pareça muito mais produtivo, mas aproveitar os recursos da melhor forma. Isso é um conceito que eu tenho trabalhado recentemente, que ser produtivo é pegar os recursos que eu tenho disponível e usar eles da melhor forma. Não quer dizer que eu quero usar todos eles e nem tudo que eu tenho, mas eu quero usar eles dando o melhor resultado possível. E isso é bem difícil, porque quando fala de produtividade, a gente comentou na live passada sobre empreender, sobre vários outros pontos da nossa vida pessoal aqui, mas quando eu falo de produtividade e eu sou empresário, eu acho que eu tenho uma visão diferente. Eu quero aproveitar o tempo que eu aplico na empresa, o dinheiro que eu coloquei, os equipamentos que eu comprei estão lá, e as pessoas que estão lá dedicando o seu tempo à minha empresa da melhor forma possível. Não quer dizer que eu quero todo mundo trabalhando 20 horas por dia, 24 horas por dia, mas as máquinas, que são recursos limitados e que eu tenho um controle e elas vão estragar com o tempo, elas podem trabalhar mais horas. Então eu preciso de mais turnos, talvez. Agora, você bateu num ponto legal, né? Período industrial, né? E a gente ainda vive isso literalmente. É muito baseado em hora, né? Tanto que a gente fala dos horistas, os caras que literalmente vendem horas. E aí, nesse cenário, é hora igual a trabalho e ponto. Então, conseguir fazer um essa trabalho... métrica ela é cagada, né? Depois eu falo por quê, mas eu acho que Total. você E vai falar também. temos que falar por quê. Eu acho que esse é o ponto mesmo. E aí a gente cria aqueles caras que... eu já vi essa cena, você já viu essa cena, que espera até dar 5 horas para poder picar o cartão. Eu já passei isso Literalmente com o lá cartão na fora. mão aqui assim, né? É, Esperando. eu fui passar, o cara, não, espera, falta 1 minuto. Não, tudo bem, eu vou passar. Não, espera, falta 1 minuto, com o cartão na mão. E aí você fica pensando como que é muito louco, né? Porque o cara já terminou o trabalho dele, já terminou o tempo produtivo dele. Mas tudo que ele está preocupado é com a hora, o resultado, o horista Então, mas mesmo. você falou uma coisa aí interessante. Ele determinou o tempo produtivo dele. Na verdade, ele não determinou, né? Ele entrou dentro de um modelo que determina que você tem que ser produtivo em um período de tempo, correto? E isso já é meio difícil, porque quando a gente fala hora homem e produtividade, normalmente eles vão andar em contrassenso, né? Tipo, eles não andam a favor, eles andam separados. Hora homem, a minha hora e a hora do Richard são totalmente diferentes. E não por causa do nosso skill. Como designers, nós somos muito parecidos. Enquanto profissionais de design, apesar das diferenças, das opiniões controversas, etc. Porém, a dedicação e a velocidade e o tipo de trabalho que eu consigo entregar em uma hora é diferente do Richard. E isso vai ser diferente para cada ser humano. Por isso que hora homem é uma métrica cagada. Mas eu tenho mais tabus. A gente já começou com um tabu gigante, né? Hora homem é uma métrica cagada. Eu ia puxar isso, que a indústria do software copiou exatamente a indústria tradicional em vender hora homem de desenvolvedor. E aí a gente gera aqueles projetos que o cara, na hora de fazer, ele conta a funcionalidade baseada em hora, mas ele entra no Stack Overflow, baixa um negócio lá, baixa um negócio no GitHub, e aí aquilo entrou e ele acabou de ganhar 6 horas. Uou! Exatamente. E aí, o que é Mas aí tem uma produtividade parte como novamente? pessoa. Para você, o que é produtividade também. Porque eu acho que o designer tem uma dicotomia, né, na vida dele. A partir de um momento, como designer, você vai fazer algum trabalho por fora. Seja para desenvolvimento pessoal, porque você gosta e eu vou acabar fazendo aqui alguma coisa, como freelance, empreendendo e etc. Então, nesse momento, o que é ser mais produtivo para você? Como que você otimiza o seu dia equilibrando os valores que são importantes para você? Por exemplo, o meu tempo com a minha família eu tenho uma regra de ouro sobre isso.
e eu não quebro ela na maioria das vezes. Eu não consigo manter 100% ainda, porque vez ou outra foge, né, da organização, mas tem dias da semana que, bicho, pode cair o mundo. Pode ter uma pandemia, vai ter esse tempo dedicado a eles, entendeu? Qual que é a sua regra de ouro? Fiquei curioso agora. Regra de ouro, domingo. Cara, domingo é dia da família, assim. O meu domingo é quase um Shabat, tipo, é o dia da família. Tipo, eu que sou meio judeu e eu sei que não trabalho domingo. Entendi. E assim, em raríssimas exceções aconteceu de eu trabalhar um domingo porque eu troquei um dia da semana ou porque eu estava num período muito longo sem trabalho e aí acabei realizando alguma coisa no domingo. Mas ainda assim, de forma muito pontual. Domingo. Então me mostra seja produtivo e me mostra esse próximo slide, porque tem um ponto nele que eu acho muito interessante. Calma, tem outro ainda. Porque isso daqui é o que todo mundo espera quando a gente vai falar de gestão e produtividade. Que as coisas andem numa filinha perfeita, um na sequência do outro. E aqui eu fui sacando e peguei o modelo do Nielsen, do Norman, redesenhei aqui aplicando para que a gente pudesse usar para qualquer coisa, que é, eu tenho descoberta, eu tenho design, eu tenho teste, eu tenho aplicação, desenvolvimento, construção, manufatura, chame como quiser. E tem o lançamento daquilo. E, na verdade, essa visão ela já é muito limitada de projeto. Mas no dia a dia, dificilmente eu faço um handover tão perfeito de um para o outro. E eu vivo mais isso daqui. Ou eu tenho uma outra opção que não é tão linear também, que é, tipo, cara, eu tenho um tempo para fazer e aí eu vou usando aquele tempo, aquele tempo, aquele tempo, aquele tempo, aquele tempo, e eu vou produzir num espaço muito, muito, muito pequenininho ali. Tá? Isso acontece muito quando você está no modelo 8 horas por dia, 10 horas por dia, vou lá na empresa todos os dias. Tem muito a ver também com aquela visão clássica de criativo que só faz tudo na última hora, né? Eu não sei se todo mundo aqui já assistiu The Mad Men, e tem um episódio que ele meio que tá fazendo uma referência clara ao projeto do logo da Look Strike, e que ele se tranca num chalé, ele fica lá 3 dias, e no último dia ele rabisca um logo, que é exatamente a história que todo mundo conta de como aconteceu a criação do logo da Look Strike. Exatamente. E eu vou deixar esse cara por um bom tempo porque ele ajuda as principais métricas a gente a detonar elas. Primeiro, então hora homem, que é uma métrica importante, hoje no mercado, um monte de empresa vende, contratos são assinados em hora homem, é uma falácia, porque a minha hora ela tem um valor diferente e é impossível ter um time com muitas pessoas, e muitas pessoas eu conto a partir de 10, tá? Porque gerenciar 10 pessoas é um sacrilégio. E a partir de 10 pessoas em querer contar hora homem, porque, cara, na segunda pessoa, o hora homem já foi pro ralo. Eu tenho um cara que produz melhor às 8 horas da manhã, tenho outro que produz melhor determinada hora. Eu mesmo não consigo produzir exatamente todos os dias a mesma quantidade às 10 horas da manhã. Poxa, no dia que a minha filha não dormiu, e a gente passou a noite toda acordada, brother, aquela manhã vai se arrastar longamente, longamente. Então, hora homem é uma métrica de gestão. E aí a gente está falando de algumas coisas aqui. A gente está falando muito de gerir times e projetos, né? Mas eu queria ir em outros pontos também, porque quando você trabalha como empregado, é um seletista, é um PJ e etc., de qualquer forma, você está gerindo seu horário de alguma forma. Entrou o projeto, tem esse período vermelhinho ali de fuck off, né? Eu vou navegar aqui, vou dar uma olhada, vou investigar, vou ligar para o meu amigo, responder o WhatsApp. Hoje, distração que não falta. Pode chacoalhar e escolher a distração que quiser, que tem o que você bem entender. Em casa, então, brother, distração em casa é um negócio que é praticamente sinônimo. E mesmo assim, olha que surpreendente. A maioria das empresas continua com uma entrega bastante razoável. Eu tenho contato com muitas pessoas de vários mercados diferentes que falam, cara, eu estou trabalhando loucamente, parece que eu não parei de trabalhar. Eu estou virando horas dentro de casa e, na verdade, eu estou estafado, eu estou cansado. O pessoal de e-commerce, principalmente, que eu conheço de vários lugares.
estão trabalhando alucinadamente. Então, percebe que não é muito lugar, mas é a maneira de gerir esse tempo, né? Eu vou fazer um parênteses aí no que você falou, porque eu acho que isso é muito legal. Primeiro, para quem tem distúrbio de atenção, eu tenho, é muito difícil. E segundo, para quem não tem, porque também é muito legal. Tem um livro chamado Make Time, é do mesmo cara que escreveu o livro sobre design sprint, o Jay Knapp. E ele fala sobre as piscinas de desatenção que a gente tem, porque são coisas que podem drenar a gente de forma infinita. O que são elas? É o feed do Instagram, é os stories do Instagram, é o TikTok, são vídeos no YouTube, são os artigos intermináveis de links do Wikipedia, enfim, o Nanny Gag, qualquer coisa que tenha um feed infinito e que possa drenar tempo seu. E aí ele fala sobre criar regras para que você reduza a quantidade desses caras na sua vida. Então eu, por exemplo, fiz duas coisas que, cara, de verdade, mudaram a minha vida. É muito bobo, mas mudou. Eu desinstalei vários, só o Instagram aqui não, mas eu desinstalei vários apps que hoje eu só tenho como acessar no desktop. Então o Facebook eu só consigo acessar no desktop. Tumblr, idem, NineGag, que eu tinha app, não tenho mais, enfim. E aí a outra coisa é as notificações, porque as notificações surgem e acabam saindo do nosso flow, né, de atenção. A gente tá, já é difícil você sair dessa parte que o Igor acabou de falar, que é o período do fuck off, do vou me distrair, vou limpar minha cabeça, cada um chama de uma forma diferente, mas você tá no flow, que é aquele período onde você está super produtivo, não vê nem o tempo passar, e aí vem uma notificação, vem uma bolinha vermelha, que foi maldosamente desenhada para gerar essa atenção mesmo, e aí quebra toda essa rotina. Então eu tirei, por exemplo, todas as notificações do meu telefone, por mais, sei lá, para algumas pessoas absurdo que isso pareça. E aí eu acho que a gente entra nessa parte de estabelecer KPIs, certo? Dentro de uma equipe, dentro de um projeto. É importante falar quantas horas essas pessoas vão trabalhar para você? Ou você vai trabalhar para alguém? Isso realmente importa? Ou é melhor falar que você vai fazer a entrega em um determinado período? Olha, eu posso te entregar, sei lá, o design de uma determinada coisa ou uma pesquisa em 3 ou 4 dias. Considerando aí um equilíbrio melhor. Muitas empresas mudaram para esse sentido. Depois eu vou postar no grupo para todo mundo, da Valve. A Valve tem para quem não conhece muito, a Valve é uma empresa de games gigantarolha, né? Ela tem vários sucessos. Vai. Exato, a empresa do Counter-Strike, mas para quem não entende muito de game, talvez também não faça muito sentido o Counter-Strike, mas é um jogo de tiro de primeira pessoa que é bastante famoso. E o que acontece? Eles desenvolveram uma maneira de trabalhar, de contratar extremamente assíncrona, onde não depende de um gestor, de um cargo hierárquico, de definição de tarefas. Os times são autogeríveis, ok? E aí, cara, isso daqui é discussão para dias a fio, porque quando a gente fala de time autogerível, eu preciso de muita autonomia, eu preciso de regras claras para isso, eu preciso que as pessoas lá tenham um comprometimento bom com a empresa, com os objetivos dela e com o objetivo dela como pessoa. Só que começam a misturar, né, o objetivo pessoal da minha equipe, dos meus profissionais, ou eu como profissional, com os objetivos da empresa. E essa é a parte onde eu acho que todo mundo ganha. Ou pelo menos por um período todo mundo ganha. Né? Você está lá com o objetivo pessoal, que casa com o objetivo de uma determinada empresa, seja o lançamento do produto, seja o lançamento de um determinado serviço, a manutenção de um produto existente, qual o objetivo for, né, conquistar um determinado espaço no mercado, e você também consegue equilibrar isso com o seu dia a dia. E as suas tarefas começam a fazer sentido dentro daquele escopo. Por quê? Se você para de medir por tempo e começa a medir por entrega, você automaticamente começa a se preocupar com outros indicadores também, que não é mais hora de relógio.
E aí você pode equilibrar a sua vida pessoal para preencher. O Richard deu um exemplo, né, de eu desliguei alguns aplicativos. Por exemplo, o meu celular programado para não dar nenhuma notificação das 6 da tarde até às 6 da manhã do outro dia. O mundo pode cair nesse momento. Só as coisas que eu realmente quero atenção eu vou acompanhar. E eu deixo elas abertas durante esse período. E durante o período de trabalho, eu tenho momentos de shutdown total. Celular, meio-dia, a praticamente 1 ou 2 da tarde. E aí sim, outra coisinha ali respondendo. WhatsApp principalmente, mas os demais não tanto. Então são maneiras que você vai encontrando para o dia a dia para poder equilibrar o seu esforço e a quantidade de atividade que você pode suportar durante aquele dia. Correto? Então, quando a gente fala de KPI, é importante pensar qual métrica você vai utilizar para acompanhar de você enquanto pessoa, da sua equipe enquanto time de trabalho e da empresa enquanto sucesso e está alinhado com a sua vida pessoal também para falar, olha, começou a entrar num momento ali que está meio esquisito, eu acho que a gente perdeu o encantamento, né? Tá na hora de entrar no Tinder aí e achar. O Tinder das empresas é o LinkedIn, tá? Para quem não entendeu a metáfora. Mas entrar lá no Tinder de empresas e falar, vai que aparece um amor novo aí, né? Cara, e além disso, tem, assim, o mundo já foi gerado para, agora, atual, para tentar ganhar nossa atenção, né? Alguns autores acreditam que o maior ativo de todos no mundo hoje é a atenção das pessoas. Tem até um livro com esse título, A Atenção é o Maior Ativo do Mundo Hoje. E tem fortes pontos nisso, o Jake Knapp também fala disso, que é exatamente essa coisa de o quanto a gente tem de estímulo ao mesmo tempo, de canais sociais, do trabalho, de diferentes demandas da vida pessoal, e que todos esses chegam da mesma forma. E isso já fazia sentido antes da pandemia, eu acho que agora, depois faz ainda mais sentido. Como que, por exemplo, a gente está investindo nosso tempo aqui, todo mundo conversando, todo mundo divulga, olhando um único conteúdo, quanto existem pessoas agora que estão vendo TV com um notebook no colo, olhando uma rede social, e o celular na outra mão, olhando TikTok, Tinder ou qualquer coisa do gênero, sei lá. Está consumindo conteúdo em 3 canais diferentes. E aí, essa pessoa também tem a ilusão que ela está sendo produtiva com o tempo dela livre fazendo isso. Então, eu acho que, assim, sobre produtividade, né? A gente pulou um pouquinho a parte de gestão. Sobre produtividade tem a ver em aproveitar os recursos que você tem disponível. Muitas vezes o recurso que você tem disponível é só seu tutano e seu tempo. E o seu tempo é um recurso extremamente finito, ok? Eu não sei se vocês tiveram a triste experiência de ficar doente ou acamado por muito tempo. Eu passei 9 meses em recuperação por causa de um acidente de moto e passei 3 meses sem nenhuma possibilidade de movimento. E, cara, esse tempo, ele se alargou de uma maneira que parecia que eram 9 anos e não 9 meses. Eu tive que reaprender a andar, eu tive que reaprender a me equilibrar, a movimentar os dedos do pé, o calcanhar, o tornozelo e etc. Então, uma série de coisas que eu perdi durante esse período. E simplesmente não tinha o que fazer ali. Era só dedicado àquilo. E aí eu percebi, cara, quantas coisas podiam. Obviamente, no 6º mês ali, dava para trabalhar sentadinho, né? Tipo, era o pé que estava todo quebrado, eu já estava melhor, não estava em hospital mais, e conseguia realizar algum tipo de tarefa, mas mesmo assim com muita limitação. Então, isso me fez refletir sobre como eu vou melhorar o tempo que eu tenho com as pessoas e nas tarefas que eu estou realizando. Teve 2 comentários aqui no chat que eu acho que vale para a gente trazer para a mesa que tem a ver com o que a gente está falando. Uma, o Alessandro falando que agora em casa parece que ele está trabalhando o dobro durante o dia e chega no final do dia ele fica morto. E essa sensação, Alessandro, nós passamos 120 dias de confinamento já, só no Brasil, algumas empresas mais, outras menos, devido ao período que ela entrou em total confinamento. E isso, cara, são reflexos psicológicos que talvez a gente não consiga melhorar esse ano
ou reverter esse ano mais se nós voltássemos ao normal. Então não existe mais normal, já está declarado em vários meios. Eu tenho uma matéria bem legal do Business Insider que inclusive eles estão fazendo qual é o novo normal. China, Índia, países que saíram do período de pandemia, mas simplesmente mudaram radicalmente alguns comportamentos, tá? E esse período que você está falando, pô, parece que eu estou trabalhando o dobro, você realmente está, provavelmente. Por quê? O seu foco na atividade de trabalho aumentou absurdamente. Ah, mas, pô, Igor, ainda me distrai com TV, com celular aqui em casa. Só que no trabalho tem outras distrações. Tem o período que você vai ao banheiro, que você toma um cafezinho, que você sai para almoçar com os colegas e tem um período de, né, tipo, ah, beleza, agora é hora de falar baboseira e voltar, ou falar de coisas Não tem legais mais. e voltar. E em casa você praticamente perdeu todos esses laços. Existem vários times, a Leroy Merlin é um exemplo, a XP é outro, o Thiago Rosa que estava aqui da Leroy Merlin, se ele tiver conectado hoje aqui, para ele é um período ruim, pode falar mais disso, mas o pessoal tem feito agenda para falar baboseira. Eu, Richard, mais 3 ou 4 pessoas nos encontramos às vezes durante a semana para poder falar um pouco com vídeo, para usar como se fosse um período de vamos tomar um café, para tentar esvaziar, porque em casa você não tem o período de desligar a cabeça. E isso, cara, é muito ruim para o seu cérebro. Ele leva um tempo para você voltar. Do mesmo jeito que a luzinha vermelha rouba a sua atenção e você leva 1, 2 horas para voltar a se concentrar, quando você sai do trabalho, ele permanece na sua cabeça, as suas atividades, rotina, por mais 4, 3 horas, entendeu? Então é muito tempo dedicado ao trabalho. Tem um vídeo de um médico psiquiatra muito bom, eu vou, acho que, colocar no grupo depois, que é super utilidade pública. E ele, basicamente, ele fala em 3 pontos, né? O primeiro ponto é exatamente o que o Igor falou, gerado pelo estresse de estar muito tempo em casa. E aí não é à toa que prisão domiciliar é prisão, e você está em regime de reclusão mesmo, e isso causa diversos transtornos, aumenta o nosso estresse. E aí depois tem um segundo ponto que ele bate, que eu não tinha imaginado o quão importante isso era, que é de fato a sociabilização, né? O ser humano é um ser social e o simples fato dele não sentir o contato social gera uma carga de estresse muito grande nele, que é o efeito de reclusão, não só de estar numa prisão, mas estar sozinho. E ele precisa desse contato, existe uma troca hormonal muito grande. E aí imagina, eu tenho reclusão, eu tenho distanciamento, eu tenho um sério cenário de medo e de incerteza no mercado, eu tenho o medo da doença como um todo, e eu estou trabalhando. E aí tudo vai se intensificando mesmo. Então, no final do dia, mesmo que você trabalhe menos horas, você estará, sim, provavelmente, mentalmente mais cansado. E esse é um ponto de produtividade que a gente fala, pô, como que eu vou ser muito mais produtivo em casa do que eu era trabalhando num cenário normal, tudo lindo, maravilhoso, podia sair para tomar café, podia dar uma respirada, sair, descer para fumar, enfim, cada um tem seu escape. E isso, nada disso existe agora, né? Essa coisa toda mudou. Ou reduziu muito. Então, assim, produtividade não tem a ver com horas sentado produzindo alguma coisa. Quando você tem um período de espaço e um período consciente de espaço entre uma atividade e outra, também é uma maneira de você produzir mais com mais intensidade. Porque quando você volta para a tarefa, você consegue colocar mais energia e mais concentrado. Tem um método de trabalho que é pouco comum aqui no Brasil, mas algumas pessoas acabam usando sem saber, que é o Pomodoro, que é bastante utilizado, ele é uma técnica bastante simples, onde você seta blocos de trabalho. E aí, para você setar blocos de trabalho, né? Então eu vou trabalhar 1 hora seguida, 2 horas seguidas. Inclusive no Pomodoro, eles indicam que você não faça nenhuma atividade por muitas horas seguidas. Na verdade, que você dedique tipo 1 hora e meia, 2, no máximo, para que aquela tarefa possa ser executada. Por quê? Porque você preparou ela antes. Porque você reuniu todos os recursos que precisava para executar aquela tarefa. Tirou todas as dúvidas. E aí realizou o trabalho. Mas percebe que você estava trabalhando também no período anterior, enquanto reunia
os assuntos, enquanto você realizava. Mas é que, como designer, para a gente é muito comum imaginar que o nosso trabalho é o entregável. E não é. E esse é o outro mito que eu acho que tem que começar a quebrar, porque o nosso trabalho não é o entregável apenas. Ele é uma parte, mas é uma parte muito pequenininha do que a gente tem no dia para fazer. Tem outras partes que é conversar com outras áreas, é entender, criar empatia pelo problema, é E o talvez próprio, investigar esse problema mais a fundo e o próprio e tempo que a gente tem fechar todos os recursos que eu preciso para executar aquela tarefa. Não é que como designer você vai conseguir executar de ponta a ponta todas as necessidades da interface. O que você falou, Richard? e até aquele tempo que a gente tem maturando uma ideia, né? Porque é bem comum isso. Você vai numa pesquisa aí, você já fomos em algumas concessionárias, em alguns lugares assim, e aí a gente vê uma situação, anota alguma coisa, e aí dá uma hora depois, você vai até lembrar da situação e, nossa, sabe o que eu percebi? Cara, você não teve esse insight na hora. O insight foi maturado ali. Você olhando para o nada, você está vendo o caminho passar, você está no trânsito, e aí aquela ideia está maturando realmente. Eu acredito de verdade que algumas coisas levam algum tempo para serem maturadas na nossa cabeça. Pensamento de tipo, você não para com cozinha no queixo e fala, nossa, eu vi isso, o que isso pode me dar de ideia? Não, é um processo mais natural do tipo, vi isso, estou seguindo o meu processo, fui lavar a louça, fazer alguma coisa super mecânica, minha cabeça está livre, e aí eu tive aquele insight, aí eu tive aquela epifania, assim dizer. E isso é muito legal porque é uma maneira também de gerar um conhecimento, um pensamento paralelo. Tem um livro que eu sei que o Richard gosta bastante, que é o Pensamento Devagar e Rápido, né? Que é uma maneira de você parar e pensar sobre alguns assuntos. Na verdade, ele foi Nobel, então, tipo, tem uma pesquisa muito mais ampla sobre isso, onde ele vai falar que, em alguns casos, eu preciso reduzir a velocidade para poder chegar a alguma conclusão, porque eu preciso de mais informações, eu preciso dar um tempo para que a minha mente molde aquela informação de uma determinada maneira. E em outras tomadas de decisão, eu talvez consiga ser mais automatizado, eu consiga fazer decisões mais simples durante o dia e ignorá-las completamente. Por exemplo, a gente já comentou isso aqui nesse grupo também, mas se eu escolher uma camiseta todos os dias, quanto tempo da minha mente, quanto da minha capacidade de escolha eu estou gastando para aquilo? São alguns minutos, alguns segundos ou uma hora? Parece muito, mas se você vai se arrumar para uma determinada festa, você provavelmente não vai dedicar só 5 minutos para colocar a roupa e sair de casa. Agora, pensa que você gastou tempo do seu cérebro consumindo, e aí você dirigiu até o trabalho, ou pegou um transporte coletivo, ou chamou um Uber. Quantas decisões foram necessárias para aquilo acontecer? Então, tudo isso sobrecarrega você na escolha do seu dia a dia. E na hora de tomar a decisão do projeto, você acaba fazendo a mesma coisa, né? Tipo, tentando otimizar porque você já está sobrecarregado de várias decisões. A Juliana até colocou um exemplo, né? Eu quero evitar a tentação, então eu deixo o celular razoavelmente distante para não ver ele pipocando o tempo todo alguma notificação. E acho que isso é importante. Do mesmo jeito que quando você toma decisões durante o dia, você precisa para chegar em um determinado lugar ou se deslocar ou fazer qualquer tipo de atividade, é necessário tomar decisões, que você faça isso com consciência para que elas não façam parte do da sua tomada de decisão, onde você precisa parar a bola, onde você precisa ter mais consciência sobre o que você está escolhendo para o seu consumidor ou não. Tem um termo muito legal também que é sobre esse processo que o Richard falou, que é o serendipity, né? Tipo, chegar a um assunto procurando outra coisa que não tem muito a ver. E tem um filósofo que fala muito sobre o ócio criativo, que é o Humberto Eco. É muito antigo o texto dele, mas que ele fala sobre o quanto é importante para a gente ficar focado em uma tarefa e realizar. Mas ficar focado hoje é muito mais difícil do que há 100 anos atrás. Nós temos muito mais distrações do que há 100 anos atrás, ou há 50, ou há 10 anos atrás. Né? Tipo, só parar para pensar
a realidade dos nossos pais e talvez dos nossos avós com a nossa realidade hoje aqui no Brasil, pensando no Brasil como ele foi transformado em um período menor de 60 anos, por exemplo. Beleza, a gente está falando sobre produtividade. E aí, quando fala de produtividade normalmente em projetos, todo mundo vai falar, cara, tem que ser ágil. Não, ágil é o mais produtivo que pode ser, a melhor tal. E onde entra o design aí? O design entra antes, porque ele é um ser improdutivo. Ele entra durante e aí caga toda a sprint. Ou ele vai fazer depois, porque ele vai corrigir cagada que alguém fez e não ficou bom e etc. Né? Tipo, tem um pouco dessa dúvida. É uma dúvida que eu respondi já várias vezes. E a resposta é um grande depende também. Tá? O ideal sempre é que trabalhasse dentro da sprint. Mas para trabalhar na sprint, como designer, você vai precisar ser o mais produtivo possível. E aí, por que isso, né? Porque eu tenho uma série de ferramentas onde eu vou deixar de fazer design de tudo. E esse é um grande tabu. O time consegue entender que você não vai desenhar todas as telas. O pessoal de desenvolvimento que está junto com você ali naquele momento está confortável em montar estruturas e validar sem que você realmente desenhe as interfaces? Eles têm ferramentas para isso. Eles têm material para montar um trabalho e não retrabalhar no final do projeto. Você consegue dedicar um período só para fazer uma pequena revisão? Todos esses são pontos que melhoram a produtividade, mas começa a compartilhar o poder do designer com outros profissionais dentro da área. Tá? E aí a gente entra numa treta grande aí de mercado, porque tem times ágeis, e depende da formação da empresa, que o time de UX não fala com o time de UI. Tem bancos gigantescos, com times enormes, com mais de 100 para cada um, que os times não se falam. Eles fazem handover. Quanto será que é perdido na experiência do consumidor se eu tenho um UI preparando um monte de coisa e depois tem um UX falando que não é bem assim, a gente estava testando aqui, validando, não sei o que lá. Ah, e mesmo assim... E a gente cai em alguns abismos, né, no meio de tudo isso. Abismos no sentido de fórmulas mágicas que são descobertas por aí. Então, por exemplo, imagino que muita gente aqui já tenha pelo menos ouvido falar do modelo de squads do Spotify. Caso não, eu coloco o PDF bem grande deles, que é um manifesto de como funciona a organização de squads, de guildas e de agilidade dentro do Spotify, que ficou muito famoso e hoje muitas empresas adoram a ideia de implementar e que só isso é o certo, e que faz um certo sentido até numa escola mais antiga de design, daí de ter um grupo de pessoas com talentos diferentes, com percepções diferentes, para poder produzir, mas que não necessariamente é o melhor cenário de todos, é o único que serve todo mundo, né? No nosso caso, por exemplo, não dá para falar que um time de como se fosse um squad, seria o melhor cenário, porque, por exemplo, eu e o Igor somos designers há bastante tempo, mas conhecemos nada de engenharia de automóveis. E a gente depende desse feedback para poder trazer um bom produto ao mercado. A mesma coisa num banco, a mesma coisa numa fintech, a mesma coisa em vários negócios tradicionais que dependem de uma carga de conhecimento aí muito grande, que, cara, você precisa se educar nisso aí, existem regras, existem legislações, então não tem como falar, olha, junta cada um de um lugar ali, um dev, um front-end, um back-end, e coloca só um PO que sabe do negócio e acabou. Não, não é assim. É muito mais complexo a ponto de você jogar essa responsabilidade toda numa pessoa e falar que ela é o PO ou PM, ou qualquer outra forma de organizar isso aí. Então, eu acho que tem que existir a solução da empresa para aquele determinado modelo de produtividade, porque realmente o designer ele tem um fluxo diferente. Ele precisa se falar, mas, na minha opinião, não é uma responsabilidade só do designer.
Então, eu tive uma experiência sensacional com o pessoal do Parara Banco, e a coisa mais rica que eu tive foi que a gente atendia ligações no meio do time, a gente se chamava de squad, apesar de ter 3 pessoas do banco lá, era realmente um squad com bastante gente, banco, apesar de ter o pessoal de tecnologia e o squad ser um pouco maior que o convencional. E aí, quando a gente atendia um cliente na frente de todo mundo, começavam a surgir insights ali, só que essa ligação não era atendida só pelo time de UX. O cara que é arquiteto de software atendia ligação, o cara back-end atendia ligação, o PO na frente de todo mundo atendia ligação. Isso fazia com que o time tivesse um senso de responsabilidade muito maior. Então, não era uma demanda só do time de UX trazer o insight do cliente. Amigão, você acabou de errar numa linha de código ali e gerar um erro que fez com que essa senhora aqui não conseguisse um empréstimo. Então, gera esse senso de pertencimento do negócio que faz com que todo mundo veja a responsabilidade que tem. Cara, se esse negócio não funcionar direito, você está impactando a vida de uma pessoa, não é só o usuário. Tem alguém ali mesmo, de fato. Olha isso aqui, é empatia real mesmo. E isso foi uma coisa que eu achei muito bacana, porque fazia com que o time todo fosse verdadeiramente produtivo. Ou seja, o dev não está preocupado em quantas linhas de código ele produz. Ele não está preocupado se ele fez a entrega da semana. Mas ele vai comemorar junto com todo mundo que a gente está com menos bugs, ou seja, menos defeitos do produto, e que a gente conseguiu colocar uma funcionalidade ali de crédito pessoal que vai ajudar mais pessoas dentro do que o produto se propõe a fazer. E, para mim, isso é produtividade. Não é quanto tempo você gasta fazendo, mas o que de verdade você consegue atender, fazer, accomplish, essa palavra em português, no final desse período. Comprometimento. Boa, obrigado. O Alessandro, de novo, colocou um ponto aqui interessante, que o modelo não funcionou, e eu não entendi se é um modelo ágil, mas eu vou falar sobre ele. O modelo Spotify. Spotify, no final. Não funcionou. Bom, no Spotify também eles já descreditaram esse modelo em algum momento, tá, o Alessandro? Eles falaram, a gente fez isso durante uma época, hoje já faz diferente, e isso é um artigo de mais de, acho que 6 anos atrás. É por aí. É mais tempo do que muita gente tem de profissão na área. Então, o que acontece? Muitas vezes o pessoal busca colocar uma metodologia ágil com objetivos ruins. O que eu quero dizer com isso? O cara quer colocar metodologia ágil porque ele quer que o time produza mais para otimizar o dinheiro que ele está colocando no time. E isso é meio perigoso. Normalmente não é bem assim. Ou então ele quer que o time seja ágil para fazer 10 vezes mais entregas do que faz hoje. E essa não é a dinâmica do ágil. O ágil puro, ele quer fazer uma entrega de valor para o consumidor final. Pode ser uma. Se prepara, Igor. Nem eu sabia que era tão velho. É de outubro de 2012, o artigo original do Spotify. 8 anos. Vou colocar o link aqui só para quem ficar com curiosidade de ler, de ver, porque tem muita coisa. Mas é de 2012, isso é muito velho. E aí, quando a gente fala de ágil, começam as preocupações de eu quero saber para quando isso vai ser entregue. E, na verdade, o ágil surgiu para problemas complexos que o pessoal não sabia quando que ia acabar. Eles começavam a realizar tarefas para entregar aquilo que tinha mais valor e era mais próximo da realidade do time naquele momento. Ou seja, todo mundo conhecia o conteúdo, tinham poucos desafios, tinha um valor alto para o consumidor, né, para o usuário ali, para a pessoa no final da ponta, e era passível de ser montado dentro de um período curto. Tá? Aí o período curto é uma semana, 15 dias e por aí vai. Aí tem um monte de regra para cagar sobre esse assunto, mas o importante é que o time todo trabalhou focado em realizar aquela entrega, algo que tinha valor para o consumidor final. E o consumidor final conseguiu pegar aquele item e já colocar em prática. Então, quando você para pensar todos esses pontos, o quantos times realmente conseguem trabalhar dessa maneira? Porque quando a gente tem a migração para o ágil,
A maioria dos lugares trabalhava antes com um modelo muito microgerenciado, principalmente na área de software, é muito comum, né? Tipo, eu quero saber quantas horas você realizou, quanto tempo você vai levar em cada atividade, qual quantidade de defeitos que teve o determinado software com base no nosso teste automatizado e assim por diante. Porém, em nenhum momento dessas fábricas de software foi perguntado para o consumidor o que realmente disso daqui você usa. Qual dessas tarefas realmente é importante? Qual é o aparelho que você está usando para navegar no nosso software, aplicativo e etc. E isso distancia muito o time que produz da realidade que é o ambiente onde o produto dele vive. E é muito difícil falar que modelo tal não funciona, etc. Eu não acredito muito em bala de prata, então ágil não é para todo mundo. Meu time não é ágil e isso é ruim. Não, cara, tem um monte de empresa aí que produz software loucamente e não trabalha com metodologia ágil. Trabalha com Sigma, com uma porrada de outras coisas. Trabalha com Go Horse às vezes e consegue entregar algumas coisas, tá? Então, tem opções. O importante é que no ágil o pessoal traz a visão do cliente para dentro da mesa para ver aquilo que tem valor e aquilo que está rápido de entregar. Mas isso pode ser feito com o designer. Ele traz isso para a mesa também durante o desenvolvimento do projeto. E não necessariamente precisa ser dentro de uma metodologia ágil. Tá? A Maria perguntou o seu quadro de planejamento aí do lado. Eu tenho também, o meu tá ali, só que é no vidro. Eu sou meio neurotiquinho. Esse daqui é uma agenda que eu compartilho. Essa é a minha agenda compartilhada com a minha esposa para você saber de algumas coisas e alguns projetos que tipo não posso perder de vista de jeito nenhum. Mas temos um planejamento ali semanal, principalmente agora com criança, fica meio doido. E então o que acontece? Quando a gente vai falar de programação, né, de planejamento do que você vai fazer, o mais importante é que tenha conhecimento daquilo que tem mais valor e daquilo que você pode simplesmente burlar, né, pular, empurrar, deixar para trás, ou que não tem maturidade ainda para atacar e deixar ele para um segundo momento. Mas, quando eu volto para falar de metodologia ágil design, a gente tem que sair do mito de, cara, o designer vai fazer tudo referente ao design do produto e não, ele vai colaborar mais. Se você quer ser um designer dentro de um time ágil, precisa ter a consciência de colaborar com o próprio time, criar ferramentas para que esse time possa trabalhar. Porque você não vai ser capaz de fazer todas as atividades, de pesquisar, de realizar o desenho de todas as interfaces, de fazer todos os flows necessários para aquela atividade. É muito pouco provável que consiga fazer. Eu tenho um time gigantesco. Então você está aproveitando mal a hora do time. Por isso que começou agora a ter um nome bonitão aí para a função que é o Design Ops, né? Criar ferramentas de design. E quando fala ferramenta de design, não é dar um sketch para cada desenvolvedor também, né? Tipo, não é dar um Figma para cada desenvolvedor, gerente de projeto, etc. Mas compartilhar com eles o que realmente tem valor. Eu trabalhei em empresas que tinham milhares de formulários, mas milhares de formulários. E todo projeto fazia um login errado. No dia que a gente criou o primeiro sisteminha de design e era mais parecido com o Style Guide do que um sistema de design propriamente dito, a gente criou páginas de login para todo mundo, que eram bulletproof. Tinha o recovery de senha, tinha recovery de senha de 2, 3 modelos, tinha o login e senha unificado para todas as plataformas, tinham áreas de suporte, áreas de documentação. A partir daquele dia, eu reduzi mais de 20% do call center em chamada de recuperação de senha, que é um negócio idiota. Você fala, velho, ainda tem chamada em call center ocupando hora da pessoa do call center, hora minha, porque eu não sei qual é a senha desse sistema. Sério que a gente ainda vive esse problema era 2018, né, no caso. Em 2018 ainda vive esse problema, não, 2016. Ainda vivia esse problema, mas em 2020 a gente ainda vive esse problema.
Então percebe que, enquanto designer, pensar, procurar, investigar, pesquisar qual página era a que tinha mais chamada no call center era mais importante do que desenhar o formulário em si. Que uma vez que estava padronizado, os desenvolvedores podiam montar. Tanto que a gente montou a biblioteca em uma caralhada de linguagem. Tinha mais desenvolvedor do que design. Entendeu? Então, equilibrar mais e abrir mão do trabalho como designer. Abrir mão de querer fazer tudo que está ali dentro ao seu alcance. Tem um outro ponto, quando fala de design ágil, e eu acho meio perigoso aí pro pessoal, principalmente quando fala de gestão, que é o papel do Product Owner, né? Tipo, eu tenho um gerente de produto ali, um especialista de produto, que praticamente sabe sobre o produto. E aí o UX designer fica sabendo sobre a pessoa. E a grande verdade é que eles se sobrepõem várias vezes. Porque os dois pesquisam. Os dois tendem a achar aquilo que tem mais valor para colocar no mercado agora. E aí o pessoal fala, tá, mas e aí? Dá para ter os dois? Dá. Numa migração para o ágil, o designer faz o caminho, mas eles vão bater cabeça. Tá a fim de comprar briga? Tá a fim de fazer um trabalho construtivo? Tem problema de ser um trabalho construtivo? Porque o PO, no final das contas, ele também começa a migrar muito para uma área de negócio no final do dia. E essa seria uma evolução do design? Não concordo. Não concordo. Eu acho que em empresas de migração é comum que um designer assuma o papel de PO em algum momento, porque não contrata alguém ou o próprio designer tomou maturidade e ganhou autonomia para poder ficar falando com o negócio. Mas tem que ser sempre assim? Não. Se eu contratar um Product Owner, eu consigo continuar como designer e ser equiparado? Sim. E acontece, inclusive, umas disputas de poder, né? É bem comum em algumas empresas aí, essas duas figuras entrarem em choque, porque o designer, em alguns casos, tem menos poder, né? Apesar de ter bastante informação, apesar de é o cara que está criando ali no dia a dia. E o outro lado, às vezes, é mais bem respeitado, sei lá se esse é o termo correto, mas é o cara que participa em mais fóruns, com os executivos, então ele tem um contato mais próximo, ele acaba tendo uma relação de poder diferente do designer que está ali na linha de frente ali de produto e, portanto, essas pessoas se batem muito para, olha, como que a gente vai fazer? Olha, eu quero isso, eu fiz isso. Não é assim que faz. Eu acho que isso é até uma relação para tomar bastante cuidado, sempre de olho nisso aí, porque eu vejo bastante impacto nesses dois personagens aí, de forma geral. E eles podem jogar, que aí é que tá, né? Tipo, em empresas maduras, e eu sei que isso a gente está falando quase de um unicórnio aí, né? Tipo, é um mito. Empresas maduras, poxa, tem poucas, realmente, tem poucas empresas maduras no mercado. Mas empresas maduras, eu acho legal olhar e pensar como a gente pode chegar até ali. Acontece que o Product Owner, ele muda muitas vezes. Então, ele pode ser um designer em algum momento e o designer pode ser um Product Owner em algum outro momento. Então, eles trocam posições dependendo do caso, tá? E isso começa a equilibrar, porque daí não importa o poder. Então, quer dizer que o Scrum Master é o mestre de todo mundo, né? Tipo, não é por aí. Na verdade, a ideia é que não tem o poder, eles estão na mesma linha. Eles têm entregas diferentes. O Product Owner vai planejar mais os lançamentos, as fases, os releases, qual tipo de feature para o futuro e para agora, se vale a pena negociar e talvez até com outro time. Mas coisas que um designer consegue fazer, um designer sênior conseguiria fazer. E isso muda para o segundo, né? Que método de trabalho escolher e quais ferramentas? Eu acho que isso muda também. Se você é um designer júnior, tem um grupo de ferramentas. Se você é um designer pleno, tem um grupo de ferramentas. Se você é um designer sênior, tem outras ferramentas e outros métodos que você consegue incorporar no trabalho e seguir. Eu já trabalhei em empresas que tinham times ágeis, times Go Horse totalmente, times Sigma e qualquer outra coisa, e um monte de outros frameworks de trabalho que são comuns para a gente. Kanban,
E como eu era um dos poucos designers da empresa, ia para um time, trabalhava de uma determinada maneira, ia para outro, trabalhava em uma outra maneira. E tudo bem. Eu tinha um cronograma meu, pessoal, onde tentava encaixar o que era importante para cada um. Mas percebe que depende muito também da dinâmica do time. Como um designer júnior, é mais difícil de você perceber isso, porque você ainda está tentando se encontrar ali, né? Começou agora, está aprendendo algumas ferramentas, começa a dominar vários tipos de entrega, mas daí começa a se questionar. Será que essa era a entrega realmente a melhor entrega que eu precisava para fazer agora? Será que, por exemplo, ajustar label de botão ou tamanho ou arredondamento do canto do botão em uma interface é realmente o melhor uso do meu trabalho no dia a dia? Ou será que a gente podia ir direto para o código? Como que eu faço, começar a se questionar, como que eu faço isso junto com o desenvolvedor automaticamente? Para cortar, né, esse handover eterno de microatividades. E esse é o tipo de ferramenta que, na verdade, constrói dependendo do tipo da empresa também. Porque, em alguns casos, eu já vi, cara, eu já trabalhei com desenvolvedores bons que desenvolviam coisas cabeludíssimas, mas que, não, ó, eu só começo a desenvolver a hora que eu tiver a tela. E isso é muito ruim, porque isso é o símbolo de um outro problema. É o símbolo de falta de confiança, ou de falta de autonomia, ou de problema de refação. E ele não foi resolvido. Ou até de comprometimento também, né, Igor? Rola um Exato. pouco a coisa do eu não vou pôr meu trabalho nisso aí, porque se você mudar isso aí depois, eu não quero refazer. Exato, exato. E aí, isso é importante você entender, porque você tem opções. O Aécio levantou uma questão ótima no grupo recentemente, que era, tá, eu me desenvolvo como profissional e acredito que isso pode melhorar a atuação dentro da empresa e da própria empresa como um todo, ou eu tento melhorar o cenário dentro da empresa. Eu acho que, cara, os dois são válidos, são cenários válidos. Só que em alguns momentos, por exemplo, nesse ponto, quando eu tive esse tipo de problema com o desenvolvedor, eu falei, tá, eu vou fazer o seguinte, você está com o trabalho atrasado, tem coisa de design engargalada aí pra caramba, eu vou limpar o backlog, né, tipo, que a gente tem aqui de atraso, e a gente vai sentar de novo para conversar. E levou um tempo até que, não, beleza, ó, isso daqui, se eu mudar aqui, tá tudo bem? Tá tudo bem. E aí eles começaram a construir parte da interface. Mas quanto tempo? Levou quase 2 anos para isso acontecer, tá? É muita energia, muita energia. Para um projeto que saiu, decolou, aumentou. Só que hoje tem muito mais desenvolvedores trabalhando com uma mentalidade um pouco parecida. E isso ajuda a empresa a ser mais produtiva, a entregar com mais facilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu gastei muito, muito, muito tempo, que 2 anos eu acredito ser tempo até demais, para colocar esse projeto funcionando dessa maneira. Agora, e se eu fizesse a outra contrapartida, qual que é? Eu posso melhorar o meu perfil, por exemplo, e fazer uma entrega de código mais pronta, dependendo da ferramenta que eu utilizar. Se eu mudar o software simplesmente, eu já entrego uma biblioteca de código um pouco melhor para ele poder só encaixar no sistema dele de desenvolvimento. É um modelo também. Melhoraria? Melhoraria, mas percebe que o problema lá era a atitude e não a entrega? E na maioria das vezes é relacionamento e não entrega, porque, cara, os outros designers, eles trabalhavam de outra forma. Eles trabalhavam de uma forma que parece diretor de arte. Não, não, não. Me dá 5 dias, eu vou fazer um negócio que, cara, a hora que você olhar, você vai falar, caceta, que da hora. E eu não quero que você modifique nada disso. E assim é em muitas empresas. Percebe que teve momentos antes de você e depois de você? Esses momentos é que eu acho que vale a pena a gente começar a trazer aqui. O pessoal tá mandando vários chats, eu tô achando bem legal. A dinâmica do chat é ótima, mas assim, fiquem à vontade para abrir agora e a gente começar a falar desses pontos. A gente já trouxe vários tabus aqui do mercado. Cada empresa tem um tabu diferente. E eu acho que a gente precisa agora começar a partir do diálogo.
poxa, eu vivo isso e aconteceu tal coisa, o que você acha daquilo? Esse é um momento que é importante porque vocês provavelmente vão enfrentar muitas dessas entraves durante a atuação. O Alessandro mesmo acabou de colocar um, a Aécio já tinha colocado outro lá no grupo, o McAllister também tinha colocado, mas tragam agora em formato de pergunta, podendo ser via chat ou levantando a mãozinha, tudo bem, para que a gente possa responder e, obviamente, colocar mais assunto, porque eu acho que tem outras coisas, né? Tem sobre falar contratação. Se eu aumento a produtividade contratando mais pessoas, terceirizando ou colaborando com elas, qual desses eu aumento mais a produtividade da minha empresa? Momento choro de todo mundo, assim, eu sei que esse momento de silêncio é um momento de... Cara, era essa a minha pergunta mesmo, na verdade. Eu queria saber mesmo, porque eu sou o único designer da empresa. Eles estão na empresa há 30 anos e nunca tiveram design. E agora, com a quarentena, cara, trampo agora parece que não acaba, jorra. A gente pensa que está acabando, aparecem mais coisas. Uma coisa que eu tô percebendo é que a gente tem muita dificuldade, propriamente de desenhar telas. Porque o que acontece? Você tem que sempre ficar refazendo trabalho, e surgiu agora essa ideia de fazer um design system para meio que minimizar tempo e fazer entregas mais consistentes. Mas eu tô pensando em como eu vou vender essa ideia para os stakeholders e até mesmo para o meu head de produto, que ele só quer que entregue e, tipo, pausa para reunião para resolver esse tipo de coisa. Parece que não tá cabendo dentro do bolso, né? Então, a Cara, gente... assim, Alessandro, tem um mito aí no mercado, tá? Nossa, que nem eu falei do design que eu montei. Eu nunca consegui parar para montar ele, tá? O Jairo até participou aqui, ele está no grupo, ele me ajudou a montar parte disso. Ele é um dos profissionais que fez parte desse projeto no passado aí, ele ainda está na empresa, se não me engano. E, bicho, a gente montou como um side project, porque eu sei que aquilo poderia melhorar, mas antes de montar, eu fui atrás de sentar com os desenvolvedores por que tinha tanta refação. Que é tão difícil de criar um modelo? Porque eu aprendi que muitos desenvolvedores também não trabalhavam com templates, ok? E aí o cara falava, imagina se o cara tem 5 projetos ao longo de um ano de criar um sistema. Sistemas diferentes, mas todos os sistemas têm um login. Por que caralho, 5 vezes no ano ele recriava um login do zero? E ele nunca tinha parado para se perguntar. A hora que eu entreguei um pronto, falei, cara, conversando, né? Conversei, entendi e tal. É possível usar tal dado para fazer login? É. E automaticamente surgiu um single sign-on ali com mais 50 softwares na empresa. Aí o cara falou, poxa, eu não preciso mais criar, né? Eu falei, não, cara, tipo, não faz sentido. E esse daqui funciona, é mobile, é responsivo, é não sei o que lá. Mas tem um tempo ali de amadurecimento, de construção do material que muitas vezes não está no projeto, né? Tipo, não está dedicado, você não vai ter esse tempo lá, principalmente pelo histórico que você falou. 30 anos nunca teve um designer. Bicho, você está com a bandeirinha na mão. E tem uma outra coisa também, Alessandro. Existe um mito que o design system ele meio que resolve todos os problemas assim de escalabilidade tranquilo. E não é verdade. Eu já trabalhei com um design system rodando ao que o pessoal chama de 100% e tinha outros problemas que se abrem, do tipo, como que a gente atualiza isso super constante, porque existe uma certa resistência dos devs a atualizar componentes que a gente recriou. As exceções que existem inerentes ao design system. Os devs que, quando tem um design system na mão, ganham uma liberdade que é muito boa, mas também pode ser perigosa em relação a fazer teste. Então, o PO, quando viu que o dev ele tem o poder de usar ali um componente para qualquer coisa, ele senta do lado do cara e fala assim, vamos fazer um protótipo aqui? Porque ele sabe que aquele cara tem acesso às duas coisas, a faca e o queijo. Então, ele não precisa ir num designer, ver ficar bonito e depois testar. Ele vai direto no cara que é front ou direto no cara que é back e fala, junta esses negócios aqui. Aí ele cria um ambientezinho aqui para mim. Nossa, eu vou levar isso lá na diretoria. Beleza. Aí o cara acabou de levar uma ideia que não passou por ninguém.
baseada num design system que existe, feita com o desenvolvedor ali sentando. O time inteiro não sabe daquilo. E aí, amanhã, gente, funcionalidade nova vai entrar isso aqui. Então, assim, não resolve todos os problemas. Você cria aí uma automação para muita coisa, mas também criam-se outros problemas. Eu acho que essa é a parte que ninguém fala de um design system. E outra, precisa ter alguém para cuidar desse design system, né? Surge aí a figura do design ops, é o caso do Gui, que veio assistir com a gente aqui e dar uma contribuição bem legal numa live anterior. Mas não é só a necessidade de surgir um cara que pense no lado operacional do design, mas quem que é o pai desse design system? Quem que é o cara que vai atualizar isso aqui a cada momento que surgir algo novo de fato? Então, você acabou de criar um produto que serve o seu produto, que é o design system, mas também uma grande responsabilidade de cuidar desse negócio. Não é só fazer aquilo e deixar ele, fiz, tá bonito. Vamos abrir agora, vamos deixar todo mundo ver. É realmente cuidar desse negócio, porque isso está vivo. Isso precisa ser renovado a cada novo componente que sair, ou até novo design, você precisa atualizar tudo isso. É uma resposta. Alessandro, aí até assim, é legal que o Richard trouxe o risco, né? Porém, você vai ganhar tempo de poder ficar mais numa supervisão ali da construção dessas pequenas interfaces, embora certeza que o Product Owner vai fazer o que o Richard está falando, tipo, em algum momento ele chega ali, senta com o cara e monta o negocinho rapidinho, isso vai acontecer, mas ao mesmo tempo você começa a ganhar o quê? Cigarro, você distribuiu o Marlboro dentro da cadeia, entendeu? Chegou para todos os devs e falou, cara, vocês podem trabalhar mais rápido e de uma maneira mais assertiva, que ninguém gosta de retrabalhar, ninguém gosta de perder esse tempo. Então, quando for fazer, todo mundo se avisar. É difícil, rola tapetada nas costas, mas é uma coisa que você, como designer, e aí é o design da operação, né? Precisa começar a estimular a galera. Falando, e aí, tem? Até o ponto de alguém poder criar um componente novo. Entendeu? Tipo, criar um componente e revisar com você, não partir de você. Não, eu quero ter controle? Beleza, você é o pai do design system, com certeza. Mas a partir do momento que coloca ele na rua e começa a dividir essa conversa com o pessoal, você ganhou ganhou um crédito social importante no time. Então use isso desde o dia 1. Né? Tipo, tá aqui, eu estava pensando em usar dessa maneira, pau na máquina, quero compartilhar com vocês. Vamos montar junto? Vamos. Mais um. Vão surgir advogados. Para quê? Para tentar te blindar numa tapetada de PO ou de uma outra pessoa que montou um negócio e vai surgir, vai virar um Frankenstein. O que acontece? O Design System permite as pessoas criarem Frankenstein e de tempo em tempo tem que ter a rotina de revisão. Então, acho que isso é muito também da estratégia que você vai adotar com minha Nossa Senhora. Mairelli mandou testaralhaço no chat aqui. E você vai precisar criar um método de trabalhar com o seu design system, que é uma programaçãozinha, né, com alguns eventos, alguns dias para encontrar esse pessoal e poder compartilhar, mas também deixar eles com alguma liberdade para falar, poxa, o cara me entregou uma ferramenta foda, entendeu? Porque lá eu tenho uns devs comigo, abraçado na causa. Eu tenho um head de produtos também, que ele gostou da ideia, só que ele não teve ainda o espaço, principalmente porque está organizando muita coisa que a casa estava desorganizada. E nesses um ano que eu estou na empresa, ele entrou praticamente junto comigo, o head. Então, assim, muita coisa desorganizada, os caras faziam tudo de qualquer jeito. Se você olhar o sistema hoje do CRM, cada botão é uma cor diferente, parece um círculo, literalmente. Então, para organizar a casa leva-se um tempo. Mas, consequentemente, vem aparecendo demandas e tem dado até dor de cabeça para os devs também. Fala, pô, cara, você podia criar um negócio aí para agilizar não só o teu trampo, mas como o nosso, porque, tipo, a gente tem que ficar sempre fazendo código de botão. Eu tô me enchendo o saco. Tem um dev que falou essa semana no mercado, eu tô de saco cheio. Quando vocês mandam essas telas pra gente fazer, a gente tem que ficar refazendo. Não tem como você colocar um negócio aí para simplesmente não copiar e colar, mas minimizar o trabalho disso aí. Eu disse, cara, tem. Eu expliquei da ideia do design system para eles, ele gostou, ele é o arquiteto responsável. Caraca, mano, tem que colocar isso, e se você colocar, eu abraço junto com o time aqui, a gente vai advogar sobre isso.
O problema, na verdade, que você falou agora, que eu vi, até a imagem, é PO, cara. Tem dois POs lá na... Caça, mano. Os caras, às vezes, me tiram o sono. Os dois são difíceis. Principalmente uma lá, que é uma PO. É carioca, não sei se todo mundo é carioca aqui, mas... Não, A não seja menina eu cheio. Eu digo isso porque eu sempre tive problema com carioca, cara. Sempre, 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 sempre. Não por minha parte, mas porque os caras vê paulista e falam: ah, esse paulista aí, ó, sabe de nada. Ela falou pra mim assim: sabe de nada, Paulistinha, você tá tirando. Mas Mas, é que assim, o PO, cara, tipo, ele tem um foco muito fechado. E isso eu acho uma visão deturbada do PO, tá? Tipo, também tem esse problema. Mas normalmente o PO é entrega, entrega. Não, o time todo é entrega. Porque ninguém, se tá refazendo, tá errado, né? Tipo, a gente errou como time. Como que a gente aprende, melhora e assim por diante. Mas se você vê que o PO pode ser meio espertalhão, né? Vamos dizer assim, e dar esse contorno para tentar, tipo, otimizar a entrega, isso também é uma oportunidade. Eu acho que você falou alguns pontos que o design system normalmente ele já mata no começo, que é o quê? Focar nos componentes mais reutilizáveis, focar nas interfaces mais reutilizáveis, focar nas interações mais necessárias. Se você tem o foco nessas três atividades e resolve, cara, esse é os 20% de código, que é 80% do trabalho. Você entendeu? Tipo, que a galera faz com muita constância e que normalmente quando você entrega o design, o cara fala, ah, caceta, vai vir uma página nova, tal. E aí depois começar a pensar mais estruturado, né? Como que eu crio componentes de interface para que o meu trabalho para frente, talvez eu possa fazer entregas direto em código. O Richard mesmo trabalhava assim no banco, antes ele pode complementar. É que tem duas dúvidas aqui que eu queria entrar porque são legais também, mas o Richard... só rapidinho corrigindo, pessoal. Falei do carioca aí, mas é só uma brincadeira leve, viu? Minha família do lado do meu pai é carioca também, então é muito tranquilo, mas é só uma brincadeira de leve. É meu dia de adolescente com o pai, cara. Tipo, é normal. É normal. Vai lá. O Richard, eu acho que dá uma palhinha sobre o negócio do banco, que eles trabalhavam direto falando com o desenvolvedor. Isso é muito mais maduro e muito mais otimizado. Nem por isso ele deixava de ter o papel como designer. Então, nesse time, eu era designer UX lead ali dessa squad, mas também eu era chapter lead dentro do banco, que tinha mais 4 squads que tinham designers. E, cara, o pau com o design system era o mesmo, tá? O nosso design system ele era fragmentado para os diferentes produtos do banco, porque nem todos os produtos tinham a mesma identidade, só explicando para ficar mais claro, tá? Então, eu trabalhava na ponta, muito próximo ali, hands-on total, na ponta de aquisição, de devolução, né? Que é o crédito consignado, mas tinha um produto, por exemplo, de investimento, onde tinham designers ali totalmente hands-on e que esse produto, por ser público de investidor, a cara é diferente e tal, tem toda uma linguagem diferente. Mas é incrível que os problemas eram exatamente os mesmos. Essa coisa aí do risco do PO começar a pegar junto com o desenvolvedor e fazer o negócio e matar. E a coisa que o Giange acabou de colocar, de o PO pedir para não perder tempo atualizando o design system, era muito real, cara. Era muito. E assim, aconteceu no squad, aconteceu no squad de marketing, aconteceu no squad de investimento, acontecia em todo lugar, cara. E a gente falava, porra, vocês super ajudaram a gente a fazer esse design system, entendem a necessidade desse negócio, incentivaram isso, saiu artigo na mídia lá da cidade de Curitiba, e aí chega na hora de atualizar o negócio, para o negócio se manter útil, não gasta tempo nisso aí, porque tem umas features essa semana. Então, realmente precisa trabalhar com o design system e entender as responsabilidades que ele gera. É meio que a frase do Peter Parker, sabe? Com todo poder vem um pacote de responsabilidades. Eu quero falar uma coisa a mais ainda. Além de falar de design system aqui, cara, o Gui é uma das pessoas, dane-se spoiler, não tô nem aí. O Gui é uma das pessoas que a gente chamou para falar só sobre design system. Eu aprendi muito sobre design system. Eu confesso que eu consultei ele na época que eu fiz o design system do Parabanco. Foi o primeiro que eu me envolvi super mesmo com código, que não era só uma library bonitinha que a gente chamava de design system. Era um negócio de verdade mesmo. E ele foi um dos caras que me ajudou muito. Por isso que eu chamei ele
para ser uma das pessoas que vai ter uma mentoria opcional. Quem quer, escolhe e para escutar ele falando do Design System, quem não, também não, tudo bem. Mas a Eu ideia é comprei o que curso dele. esse acesso. Oi? Eu comprei o curso dele que ele lançou agora. Da hora. Aí vai ganhar mais uma mentoria junto com ele também. Porque, tipo, cara, ele é uma pessoa ótima quando o tema é Design System. Para mim, ele é um dos melhores. E eu gosto da ideia de trazer. Respondendo o que a Marielle falou. Ah, não, foi. Ela colocou um textão lá que fala sobre produtividade. Você quer que eu fale rapidinho? É que já rolou aqui para cima. Na verdade, a Marielle pegou e falou sobre uma situação, né? Pô, eu perdi um período do meu dia de hoje e aí já tomei uma chamada de um gestor falando sobre comprometer com entrega e etc. Esse é um problema constante. Isso tem a ver com produtividade? Tem, de certa forma, mas assim, isso também tem a ver com planejamento, né? O quanto tem liberdade para você pegar e falar, cara, Ele falou no início da sprint, não agora. Ah, entendi. Melhor. Ah, Entendeu? entendi. Ela já está furando pro final de semana, pensando, cara, não acho isso saudável para você, para ser bem sincero, assim, mas tipo, a gente equilibra, né? Que nem eu falei, o meu domingo é sagrado. As minhas horas de sono não são, mas eu tenho organizado ali. Tem um quadro e tem post-it e tem caneta. Post-it é porque eu posso mover de dia. Então, o que acontece? Tem coisas que são mais flexíveis. E quando eu vejo que tem algo que vai furar, eu tento alertar todo mundo para ter o menor de impacto possível. Tá? Isso deixa eu ser menos produtivo? Não, porque no final do dia, o que vai acontecer é, eu sou um ser humano. A nossa dinâmica de vida é como de qualquer outro ser humano, tem imprevistos e eles acontecem, sinto muito. Eu acho que também tem. Eu ia falar exatamente isso que você ia falar agora. Acho que tem efeito pandemia pra caramba, a gente super está sentindo isso também, que as pessoas no geral estão meio flor da pele. Porque, assim, falando numa linguagem bem chula, tá todo mundo com o bumbum na reta. Tá todo mundo com medo de alguma coisa acontecer. Então, imagina que, às vezes, eu não estou defendendo o posicionamento do que aconteceu, tá? Estou só tentando desenhar um cenário. Então, às vezes, a pessoa está ali com o bônus que ela perdeu e que, por conta disso, ele já tinha feito super planos com aquele bônus que, como executivo, ele ganhava. Ele tinha esposa dele que tinha também um trabalho em outra empresa e perdeu, ou talvez não vai ter um bônus grande, ou o salário foi reduzido. Então tem todo um cenário gigantesco de pessoas que dependiam de uma certa receita e não vão ter por N motivos, ou porque teve redução, ou porque não teve bônus, ou porque perdeu um cliente a mais. E essas pessoas acabam entrando numa pressão muito grande e descarregando para outras pessoas. Então, não é normal, mas é compreensível que aconteça isso, dessas pessoas acabar jogando aí essa responsabilidade em outras pessoas. E isso assim, é uma... Hoje eu acho que a gente está vivendo um dos períodos mais críticos que a nossa geração e a geração abaixo ou acima viveu de, cara, tá numa puta incógnita. Isso deixa todo mundo sob pressão e o psicológico também vai para o ralo. Mas quando fala de comprometimento, eu acho que é bom também como time dar uma olhada no... Será que a gente está só falando sim? Porque só falar sim também não é saudável. A gente tem que ficar confortável em falar não para uma demanda que está muito fora do tamanho do time. Muitas vezes você está em poucas pessoas e, cara, não dá conta de fazer muitas coisas. Eu e o Richard, nós somos em dois hoje na Volks dentro da nossa área, mas tem outros designers dentro de outras áreas. Tem escritório contratado, uma coisa gigante. Porém, em vários momentos a gente tem que falar, cara, não dá para agora, posso fazer isso tal dia. Ou, não dá para agora, mas tem essas tarefas que talvez você possa me ajudar a negociar. Então eu vou para outro departamento que está exigindo uma determinada entrega nossa e eu vou negociar para ver se eu posso protelar ela um pouco, que são os post-its. O que está escrito em caneta vai ser entregue, quer sim ou não.
e o que está em post-it eu posso negociar. Ah, talvez esse dia, talvez aquele, é mais flexível. Mas eu acho que isso também é um sinal. Toda vez que aparece um tipo de cobrança, eu fico me perguntando por que que ela veio. Porque a cobrança é o fogo. Mas qual era a fumaça dela, né? O que estava acontecendo? Desculpa, é o contrário. A cobrança é a fumaça. Qual é o fogo de verdade? Tipo, por que que será que está tendo fumaça ali? Será que é um índio que está tentando se comunicar? Será que é incêndio? Será que é um incêndio grande? Será que é um incêndio pequenininho? Qual é o problema real do que está acontecendo aqui? Ah, foi um evento isolado que aconteceu? Dificilmente. Dificilmente. E tem outras coisas que muitas vezes é melhor, né? Negociar a quantidade de entregas, etc. Eu acho sempre bom tentar. É... A meia frase. Alguém tinha mandado um negócio sobre microgerenciamento, o Caio. Ah, Isso, tem uma dúvida como se posicionar para a empresa em relação ao microgerenciamento. Você quer isso. abrir Boa aí, noite, Caio? gente. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Então, sim. Então, eu trabalho numa empresa hoje que a gente desenvolve aplicativos para crianças, né? E que acontece muito que a gente estava em sprint, só que a sprint acabou e ainda acontece que tipo, todo dia tem a daily, a gente loga as horas. Tipo, hoje eu usei 2 horas. E teve dia que a gente foi cobrado, tipo, você não tá logando suas horas direito, porque você tem que gastar 6 horas por dia, você só logou 3. E tipo, a gente tá fora de sprint, não precisaria ter esse negócio tão rígido. E por eu não ter tanta experiência assim na área de produto, essas coisas, eu não sei como é que eu me posiciono, tipo, porque eu também uso um tempo para pesquisar, né? Porque o assunto de UX para criança é uma coisa que é meio difícil de achar material. Então, para conseguir pesquisa, essas coisas, leva um tempo. E aí eu sinto quando eu falo que eu tô pesquisando, mas não tô criando nada, o pessoal fica meio que, não tá fazendo nada ali, sabe? Eu, tipo, como é que eu me posiciono em relação a isso? Tipo, eu preciso de tempo para pesquisar, eu não gosto dessa maneira de ficar sempre, 2 minutos, eu usei 2 minutos para tal coisa, gastei 1 hora para não sei o quê, sabe? Caio, tem algumas coisas assim que eu vou te falar. O microgerenciamento ele é um câncer dentro de uma empresa que dificilmente morre, tá? Ele é um câncer em estágio terminal, normalmente. Só que, infelizmente, tem empresas que, mesmo assim, ainda sobrevivem, têm bons produtos, estão no mercado. Bons produtos, questionável, mas conseguem, né, ter uma atuação de mercado importante. Agora, o que você me falou, para mim, tem duas interpretações. Uma, você falou de ficar incomodado sobre algumas tarefas que você realiza no seu dia e que talvez para o pessoal ainda é muita novidade e você vai precisar educá-los. Pesquisa é uma delas, e pesquisa tem vários métodos. Depois me lembra também, manda uma mensagem no grupo, porque eu tenho um lugar para você pesquisar algumas coisas sobre UX para crianças, assim, alguns testes que tem até vídeo no YouTube e tal, que é legalzinho. Mas, qual tipo de pesquisa, qual tipo de conteúdo que você está provendo e organizar isso de uma forma que possa ser dividida com o grupo e, poxa, realmente seja produtivo. Por exemplo, você realizou uma pesquisa e chegou num resultado bacana e aplicou no trabalho. Ah, legal. Você baseou o seu design em uma pesquisa que você realizou. Mas e se você perdesse 1 hora da sua semana para realizar uma apresentação dos resultados dessa pesquisa, do seu aprendizado? É importante isso. Na agência, eu dei muita sorte. Eu peguei um período de agência da Ogilvy muito, muito, muito rico, assim, tipo, onde o diretor da área, ele tinha uma cabeça muito aberta nesse sentido, e a gente tinha muitas horas no dia para pesquisar e etc. Só que a gente organizava, tá bom, eu pesquisei, no final da semana, eu tenho um período da semana para apresentar o material para o pessoal, para compartilhar, para fazer uma apresentação mesmo, de só falar, entendeu? Fazer um slideshow ali, minutinho, curtinho. Poxa, Igor, eu sou tímido e tal, não sei o que lá, eu acho que, cara, monta 5 slides, lê slide, monta do jeito que dá. A minha sugestão agora é monta do jeito que dá e faça essa apresentação. Vai compartilhando. Uma hora você vai achar o como fazer isso direitinho. Mas procure essas formas, que é uma maneira muito legal de usar o seu tempo. Logar horas
é um problema constante, porque, como eu falei, a maioria das empresas trabalha registrando hora de trabalho das pessoas. Cara, então defina os blocos. Ó, eu vou gastar 1 hora ou 2 horas por dia pesquisando sobre o assunto e no final da semana eu mando um review, eu faço um pacotão. Isso não só é muito rico para você como profissional e vai te deixar mais tranquilo, você não vai ficar mais ansioso. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, tá? Mais ansioso do que a pandemia está deixando todo mundo. E fica tranquilo, né? Poxa, eu não preciso ficar justificando. Tá aqui o meu conteúdo, mas ao mesmo tempo gera conhecimento para a equipe. Pode ser no canal, se usar o Slack, cria um canalzinho lá, learnings da semana, tal, esse vídeo, esse conteúdo, isso daqui, não sei o que lá, poderíamos aplicar tal. E aí é importante, quais recomendações? Mesmo que não seja para agora, às vezes você está olhando algo que está lá para o futuro ou que nunca seja aplicado, mas você cria um parking lot, um estacionamento de recomendações, sugestões, boas práticas referente ao assunto, entendeu? Que já é compartilhado com todo mundo. Agora, o seu gestor não vai deixar de ser um microgerenciador. Ele vai ficar controlando as horas. A partir do momento que você tem essa rotina estabelecida, ele talvez te encha menos o saco. Então, isso já ajuda a levar o seu dia a dia de uma maneira um pouco mais leve. Desculpa, Richard, eu estendi pra caramba aqui. Não, tudo bem. Eu vou deixar essa resposta, porque essa é uma ótima resposta. Meu ponto é bem em cima da mesma coisa disso aí. Deixa eu... Valeu, muito bacana a resposta aí, gostei. Aplicar esse método de mandar um review dos estudos. Acrescenta até no projeto. Isso é só para a parte de estudos, mas, Caio, pensa também que isso dá para fazer sobre o que você... eu fiz um design, a gente aplicou, ele não funcionou muito bem e eu faço a retrospectiva daquilo. No Scrum, em alguns casos, o pessoal adota a retrospectiva como uma forma de fazer o grupo aprender sobre o trabalho que deu errado na semana ou por que falhou. De lavar roupa suja, pra você ter ideia. Normalmente é um período de lavar roupa suja do tipo, é só o time, não tem o gerente na área, supervisor, etc. Tipo, cara, aberto, fala sem dó e todo mundo sai dali e come uma pizza junto, entendeu? Tipo, é importante também ter esse momento na sequência para a galera não ficar só apontando o dedo. Mas a retrospectiva é muito legal porque ajuda você a falar o que deu certo ou não, com base no quê? Então, essa dinâmica de apresentar o próprio trabalho não serve só para pesquisa, né, para descoberta. Serve para todas as etapas, tá? Tipo, você pode fazer e, inclusive, explicar, olha, agora eu vou entregar o trabalho assim porque eu conversei com o pessoal de front-end e é melhor. Que aí serve também para o Alessandro lá no Design System, entendeu? De tempos em tempos fazer a rotina. Não precisa ser um workshop, você pode fazer um canal de Slack, pode gerar um filminho, pode fazer um workshop, pode fazer do jeito que bem quiser, que bem entender. Bem quiser, ótimo. Que bem entender. Mas é importante ter, e é importante que isso fique agendado, porque para o microgerenciador, ele tem uma insegurança, que é a falta de controle. Quando você mostra para ele tudo organizado numa sequência, ele fala, pronto, está tudo perfeito. Por mais que aquilo não funcione exatamente daquela forma. Né? Você vai ter ajustes e etc. Bacana, show. Beleza, valeu, Igor. Imagina. Boa. Pessoal, vamos mais uma pergunta para fechar. O Aécio está ali só aguardando, anotando. É muito real. Não, total aqui, filho. Eu estava esperando a minha vez aqui. Eu quero jogar a polêmica da noite aqui. Eu tenho a frase da noite, a frase que está aqui, não me desce, o Design Ops está para o design, assim como a Revolução Industrial esteve para o capitalismo ou está para o capitalismo? Rapaz. Eu vou dar... Eu já tive exatamente essa conversa com o Guilherme, não nesses termos, mas que era exatamente essa parada de se o Design Ops nada mais é do que um cara meio que Revolução Industrial 2.0. E a opinião dele é que sim. E eu, hoje, por causa dessa conversa,
tenho um pouco a crença de que, sim, o Design Ops, o Design System, toda essa coisa é uma iniciativa na direção de automatizar, sistematizar, modularizar tudo que até então era visto como criativo, como muito mais arte, e a ideia é colocar isso dentro de uma caixinha que é mais técnica, mais código. Eu baixo, eu melhoro, eu meço resultados, eu meço produtividade com números duros. Então, eu tendo a ver um pouco desse jeito. O que não é necessariamente ruim, mas não é, para mim, a direção que vai mandar. Porque, por exemplo, eu já fiz até entrevista com o pessoal do Booking, depois eu acabei negando, porque conversei com alguns amigos de lá e vi que eu não tinha o que tinha a ver com a empresa do Booking, porque os caras queriam que eu começasse a ser... e você é ótimo, você só não coda. Não, pera, eu não vou codar. Se eu sou ótimo, eu sou ótimo, eu não vou codar. E os caras são tão fissurados em testes AB deles, que eles meio que caem em alguns círculos. Então, um amigo meu que trabalhava lá, ele falou, cara, a gente realmente anda em círculos. Apesar de ter histórico de teste que a gente já fez, tem coisa que vai e volta, e às vezes dá um resultado e às vezes dá outro por conta do cohort, né? A safra dos usuários que veio, e também por conta de que o primeiro teste não queria dizer nada. Então eles ficam muito otimizando, e aquela coisa não sai do lugar. O produto não tem a mesma... A eficiência de interface é contextual, né, bicho? Tipo, sim. Muda de tempo. Aí, deixa eu perguntar, que essa era só a introdução para a provocação. A provocação é essa agora. Sendo assim, sendo o design tomando essa proporção, ele se tornará a nova administração de empresas, a nova gestão de projetos e deixará de ser uma disciplina humana apenas para ser mais uma disciplina que foi aí moldada pelos traços capitalistas e cruéis dessa política? Tá. Calma aí. Deixa eu dar... Não, calma. Deixa eu dar um... Além disso, eu acho que a total automatização de interfaces, a gente já passou desse período, ok? Porque tem empresas de software gerando novas interfaces. Só não tem ainda temas, mas tá ali, tá na cara do gol para isso acontecer. Só que daí começou a ter mais espaço para outras atuações, né? Ter espaço para o designer ter a visão holística e não ferramental como foi o artesão no passado. Agora vai lá, Richard. Entra no outro que eu tenho outro comentário depois. Eu também tenho um aí no meio. O design, para mim, sempre foi uma ferramenta política e financeira. Aquele design, aquele DMI que eu adoro compartilhar com vocês, eu que acredito muito naquela visão que sai do estético / funcional e vai parar lá no estratégico. Cara, a raiz daquilo não é esse estudo de 10 anos da própria DMI, junto com índice SP500. A raiz daquilo ali é mais velha que Bauhaus, onde o design funcional, que vinha do funcionalismo ético, funcionalismo humano, tinha muito uma visão política e econômica. Então, quando a gente falava, e desculpa citar a montadora, mas quando a gente falava num Fusca que fosse extremamente simples, extremamente fácil de produzir, extremamente barato, falava-se de um carro que literalmente foi construído para a guerra. Então, política sempre fez parte do design e capitalismo também, porque é como que a gente lida com os recursos. Precisava ser altamente replicável tudo aquilo. E pensar no pensamento é ótimo, mas pensar num modelo que seja administrativo é necessário e é tudo que muita gente quer sim. Se vai virar uma parada muito menos humana, eu não sei, mas eu tenho certeza que tende a perder um pouco em alguns momentos, sim. Quando você tem um CDO na frente, vai ser difícil ver esse cara falando de empatia. Esse cara vai conversar com outros executivos com linguagens de finanças, linguagens de impacto social,
mas não tanto com o indivíduo, não tanto com, sei lá, difusão do impacto social na cultura como um todo. A Apple não está toda hora pensando no impacto social. Ela divulga que a empresa dela vive lá baseado em um modelo que é renovável de energia, que eles agora vão produzir muito mais nos Estados Unidos do que produz na China. Mas, cara, o custo está na frente do impacto social, e o impacto social real aí dessa produção toda deles, para mim, é muito baixo. Então, é o capitalismo, sim, e estamos falando da empresa que mais considera design no mundo. Eu acho que isso é um reflexo ótimo, assim, de níveis de maturidade, né? Porque quando eu começo a ter um produto em larga escala, que é entendível para todo mundo como necessário ou útil para algum objetivo, seja ele econômico ou não, eu atingi um outro nível de maturidade sobre design como um todo, sobre a ideia de design como parte fundamental de um produto ou serviço. E aí eu começo a pensar no que vem depois. Porque se eu tenho uma grande massa comprando, vamos supor que amanhã a IBM ou a Microsoft ou a própria Apple desenvolve uma inteligência artificial que gera aplicativos. E você só coloca lá, eu tive uma ideia de aplicativo para coletar lixo. Matheus, que está aqui, também foi colega nosso da VW, e ele tem a Trash to Money, que é uma iniciativa dele, é uma startup dele, ele está empreendendo nesse sentido. E aí, eu quero um aplicativo disso. E aí, vamos supor que a inteligência artificial gera um aplicativo lá. O quanto ele consegue aproveitar a real necessidade dos consumidores? Ou ele só entregou um monte de tela? Uma sequência de formulários, entendeu? Que parece meio óbvio, que ele pegou analisando vários outros aplicativos que têm um modelo de negócio parecido. Percebe que falta ainda o humano ali no processo para, tipo, a gente gerar essa empatia com a pessoa. A empatia não é um algoritmo, nunca vai ser, né? Tipo, ter empatia. É o que o Richard está falando da Booking.com. Vive em loops, assim como vários e-commerces aqui no Brasil vivem em loops. Por quê? Cara, final de ano é um período, Black Friday é outro, Dia das Mães é um período. As pessoas têm contextos de uso diferente e que às vezes são ciclos, né? Parecem mais ciclos. Mas você falou que ainda tinha um outro comentário aí que você quer torcer o parafusinho. Não, era só uma conclusão minha, uma avaliação minha. Eu acho que essa linha de produto, ela vai muito... todo mundo que trabalha tangenciando ou diretamente dentro de produto, ele vai ficar ligado mais a essa parte comercial, essa parte mais capitalista, gerada por KPI, gerenciada por KPIs e trabalhando por resultados, por métricas e toda essa coisa mais de administração mesmo, de gestão de produto e tudo isso. E eu vejo a inovação distanciando um pouco, sendo a área mais livre do design, que não tem tanto tempo, não tem tanto prazo, que pode devagar um pouco mais, que pode viajar um pouco mais, mas que no final das contas vai trazer aí uma novidade para vender para esse cara, transformar em produto e o design de produto gerenciar junto com o PO para poder fazer virar grana no final das contas. Então, mas quando você falou de inovação não ter tanto tempo, tem um livro muito legal sobre isso, chama The Innovator's Mind. Ele não tem no Brasil, tem que comprar e importar via eBay, a Amazon, o que for. Que o cara, na verdade, a grande tese ali, vou dar um spoiler do livro, mas o livro é muito mais complexo do que isso, tá? Que, assim, todo conhecimento está aqui em volta da gente e alguém vai reunir ele de uma maneira brilhante. Ele traz vários cases dessa forma, tá? E isso um algoritmo poderia fazer? Poderia. O quanto dá fit na gente, esse para mim é o turn point da coisa, né? Tipo, a parte pivot. Porque é aproveitar o momento de mercado. Aproveitar o momento de mercado é muito, muito importante para aquilo. É o caso Essa é a graça da sociedade líquida, né? Que vivemos. Não tem como prever nada. O Zoom era uma ferramenta até pouco tempo atrás pouquíssimo utilizado, com um monte de concorrente aí, sofrendo para sobreviver na grande concorrência, de repente disparou. Não é uma ferramenta ótima. Hã?
Não é uma ferramenta Não ótima. é. É difícil de usar. Ela tem 2 ou 3 funções, só que assim, ela está sendo suportada por uma empresa que consegue colocar muita banda disponível, etc. Só que ele ainda não é uma ferramenta top de usabilidade. Se eu colocar, a minha mãe não consegue usar o Zoom. Eu já tentei várias vezes. A Eu minha mãe mando, também não. cara, clicar no link para ela parece idiota, mas ela é difícil, ela não consegue. E aí eu não consigo fazer uma videochamada com uma cacetada de pessoas, por exemplo, da minha família. Cara, Então, deve ficar olha, confuso às vezes até para entrar, velho. então, e olha como é bizarro isso. Tipo, é só um link, né? Tipo, não tem nada demais. Então, esse momento, cara, pode ter o algoritmo que for, acho difícil dele conseguir corrigir, e mesmo que conseguisse, tinha ainda que casar com o time de mercado. Que aí é a parte da inovação que você falou, que assim, não é que não tem tempo, mas na verdade, ele precisa casar com uma necessidade do mercado. Telas touch estavam aí desde o Palm. O Palm, né, fundou esse mercado, a ideia de aplicativos dentro de aparelhos mobile e etc. E morreu. De repente. Eu tenho uma ótima. Antes do primeiro iPhone, porque eu troquei esse telefone por um iPhone 3GS. Eu tinha um HTC Titan, daqueles que você deslizava e colocava assim. Ele tinha teclado físico, ele tinha teclado touch, tinha canetinha, tinha Windows Mobile, abria o Messenger, abria o Excel, abria todos os programas naquilo lá. Era horrível? Era. Mas, assim, se aquilo tivesse evoluído em experiência de usuário, eu tinha já no primeiro ano o que a Apple não tinha. A Apple não tinha copy-paste no primeiro iPhone, não tinha um navegador que funcionava, não tinha um aplicativo que me dava Excel, não tinha como abrir um e-mail de uma forma realmente decente. Então, aquele HTC Titan que morreu, ninguém sabe mais da HTC agora, praticamente. No Brasil já nunca fez sucesso, agora então muito menos. Mas aquilo era ótimo em termos de funcionalidade. Aquilo me entregava tudo que eu queria. Só que não me entregava com um pacote bonitinho que a Apple consegue de fato entregar. Então a Apple, na minha opinião, não é uma empresa nada inovadora. Ela é uma empresa que consegue desenhar o que já existe de uma forma que faz muito sentido, muito mais fácil de usar e com uma experiência boa e gerar desejo ainda de brinde em cima de tudo isso. Começa pelo porquê. Start with Why, é ótimo esse livro. Para a gente encerrar, tem uma última pergunta aqui do Léo que falou: e essa parte administrativa do design pode ser entendido como um amadurecimento da profissão e do mercado também? Cara, acho que essa parte administrativa, sim, ela representa um amadurecimento de mercado, que nem eu falei, sobre o termo, sobre o como o design pode melhorar uma série de indicadores das empresas, de negócios e de produto. Sobre a profissão, eu acho que ela cria mais uma branch, assim como a gente tem várias outras, né? Começou com design de desenho industrial, aí depois o gráfico, e aí agora digital. E, na verdade, no final das contas, a gente tem que entender que nós somos designers. Nós pensamos nas pessoas antes de pensar no produto. E aí a gente molda aquilo, entendeu? Então, eu acho que a parte administrativa só vai ajudar a gente, com ela mais amadurecida, vai ajudar a gente a fazer a parte do negócio, que é algo que ainda é pouco conhecido e pouco conversada, né, também. Desculpe o som, acabei de pegar um vídeo para argumentar sobre exatamente essa pergunta que você me fez. Eu não acredito que isso significa necessariamente um amadurecimento do design. Isso é um amadurecimento nosso. O design já estava maduro antes, e não é uma prova disso, mas é um cheiro nessa direção. É um vídeo que eu vou mandar o link aqui, depois mando lá no grupo, do Jonathan Ive falando sobre por que o design do MacBook era importante dentro do processo de produção. Então, era uma peça única de alumínio que era extrudada, ou seja, ela era perfurada, ela era moldada ali, e aquilo não tinha outras partes, porque gerava uma simplicidade de produção e um custo menor. Então,
eu estou falando de design como ferramenta estratégica, como ferramenta de administração, de custo, e ele, ao mesmo tempo, estava empacotando isso de uma forma muito boa. Então, ele estava sendo um belíssimo administrador de design já naquele vídeo que tem, sei lá, tem Não só de design, né? De talvez. produto, de produção, de tudo. Total. E é um questionamento, inclusive, na indústria automobilística, muito parecido, mas ótima referência, Richard. Sobre o carro. A Tesla produziu um carro que, para os padrões de construção de carro no mundo todo, ele é muito, muito irregular. Tá? Só que, será que esse é o novo modelo de produzir carro? Será que é isso que as pessoas desejam? Um carro que é mais sex appeal e menos, tipo, preocupado com engenharia super sofisticada e segura? E aí eu garanto o restante com software, eu protejo o meu motorista com software e com eu dou proteção em outras coisas, tipo airbag para tudo e tal. Você entendeu que ele equilibrou a produção do carro, ele melhorou. A Tesla também não é tão nova, né? Tem mais de 10 anos de história aí já. Tá chegando no virando o 10º ano de história. Mas ele chegou no equilíbrio de melhorar, desenhar a produção de uma forma que entenda o mercado e consiga acompanhar a velocidade, que são as atualizações de software que ele solta e a gente fica babando lá, fala, pô, caramba, a galera tá comprando software da Tesla, velho. O cara comprou o carro e agora tá dando dinheiro comprando o software. Olha que coisa maluca. Nunca antes pensado. Mas é isso, é um amadurecimento de como você consegue melhorar o todo. E aí não é só o produto que chega na mão da pessoa, é na maneira de produzir, é na maneira que a produção impacta a sociedade que está em volta, que gera... E olha que louco, muita gente critica que, por exemplo, a Volkswagen tem os carros que são muito parecidos, mas o Model 3 da Tesla, que está desde o começo até agora, não teve uma única mudança estética externa. É o mesmo carro por fora, exato. Ele muda muito por dentro, mudou o software super e tal, mas por fora é exatamente o mesmo carro. Não é que tipo o iPhone que mudou pouco, não, ele mudou zero. É o mesmo carro, o mesmo jeito, mesma altura, mesmo tudo. Saíram outros carros da linha. O Model 3 tá vendendo muito mais do que ele e tal. Mas, cara, eles estão mantendo o mesmo visual e ninguém tá reclamando. Não, a Tesla não tá mudando o visual do carro. Não, o visual do carro é aquele. É tipo um device phone. Tipo um iPhone que não muda quase por fora e que só o software muda por dentro. Então, repito a mesma pergunta que você fez, Igor. Será que esse é o novo paradigma? Será que é aí que a gente descobre que é no software que está a diferença? Ou o público quer uma outra coisa? O mercado mudou, eu preciso trabalhar com ele de forma diferente? É isso. Eu só queria fazer uma observação aí, um adendo para vocês, que a Tesla não é a primeira a vender softwares para os usuários. Eu trabalhei durante 17 anos na Mercedes e a Mercedes, durante o período da garantia, ela bancava os softwares porque reduzia muito o custo da garantia do veículo se ela, ao invés de trocar, por exemplo, um módulo do motor, apenas trocasse o software e resolvesse o problema, entendeu? Então, durante o período da garantia, ela trocava o software. Pós-garantia, se o carro desse problema, o cliente pagava o download de um novo software. Então, mas a diferença é que na Tesla o cara quer comprar um software por causa de uma solução que ele entendeu ali. Mas é ótimo. Da Mercedes a gente meio que acompanha uma parte de alguns cases deles também. Só para complementar, pessoal, é só mesmo falando de empresa grande, cara, eu consigo visualizar perfeitamente tudo isso. Mas a hora que a gente traz para uma realidade de empresa pequena, tudo muito mais difícil, uma região, um município menor, outra a gente vai buscar produtores menores, um pessoal menor aqui, aplicar isso, a relação, inclusive, que eu falei dessa pergunta, era meio que na prostituição do mercado, por assim dizer, questão de cobrança, porque fica difícil o designer, muita gente deixa de se profissionalizar e de buscar mesmo capacitação para poder melhorar e tudo,
porque se baseia em achismos e se baseia em algumas coisas para falar. E fala assim, não, cara, 50 conto, eu faço um negócio assim, $10 o negócio ali, eu organizo para você e beleza. Mas a partir do momento que ele começa a entender um pouco mais sobre o negócio em si da empresa, ou sobre como o design pode influenciar no negócio da empresa da qual ele está atuando, ele pode realmente cobrar diferente e fazer isso. A minha pergunta era um pouco ligado também a isso, porque de uma empresa grande, a gente vê isso daí de uma forma mais clara, realmente, assim, igual vocês falaram, cara, perfeito. Eu tenho mais dificuldade de enxergar num ambiente mais, num ambiente menor mesmo, né? No caso da minha realidade aqui. Eu vou te dar Léo, dois exemplos, um bem pequenininho e o outro de médio porte, tá? Eu acho que tem esse modelo, né, esse movimento, ele está acontecendo agora, a galera se forma com curso de entrada muito simples e que às vezes vende algumas tarefas muito diretas e aí acaba cobrando menos, se posicionando de uma maneira ruim no mercado e isso gera uma avalanche de vagas. Começa a criar, né, uma linha de vagas ali que são de baixo nível, né? A gente chamou de baixa remuneração. Mas eu acho que esse é um modelo que a gente pode vencer fazendo o quê? Aparelhando, discutindo, compartilhando mais conhecimento, tá? É meio utópico essa minha visão, eu tenho consciência disso porque é a minha visão de professor do mundo, mas é só assim que a gente consegue elevar. É assim com medicina e é assim com engenharia que estabeleceram normas e modelos de estudo muito rígidos para a área, impossibilitando ter o médico cobrando menos e etc. para acontecer. Embora isso aconteça, tá? Tipo, tem essa variação no mundo todo. Porém, eu acho que o design, por exemplo, agora, principalmente na época da pandemia, ele começou a trazer alguns movimentos absurdamente inovadores. Eu tenho um caso, por exemplo, de um feirante que vem aqui do condomínio, que ele criou um WhatsApp. E aí ele criou um grupo no WhatsApp da feira. E ele não vem, assim, ele vem uma vez no condomínio, mas quando ele vem com 2 caminhõezinhos, um só para distribuir o que o pessoal está encomendando a semana toda, e o outro que é para montar a barraquinha no condomínio e vender. Só que assim, ele já vinha no condomínio, por que caceta ele nunca tinha feito isso antes? Você entendeu que teve um momento, um lapso ali, e ele usou o WhatsApp? Isso é uma coisa. Ele poderia ir além. Ele poderia, inclusive, ter uma mini loja virtual. Ele poderia ter alguém pensando no produto dele para dar esse próximo passo. E é isso que eu acho que falta quando a gente está em um local menor. Eu sei porque, que nem aqui em São Bernardo, onde é a sede da Volkswagen, não é região metropolitana, é região metropolitana de São Paulo, mas não é que nem a capital, né? Vila Olímpia, etc. E tem casos idiotas, assim, tipo, a gente tem vários parques enormes onde o pessoal não aluga bicicleta. Não tem aluguel de bicicleta aqui. E aí um cara aqui na frente alugou e aí eu montei algumas coisinhas para ele, mas tipo, ó, faz assim, assim, assado, não sei o que lá, paga uma merrequinha. Pagou, tudo bem. Dava para ser um negócio. Entendeu? Permite, tem mais espaço para você entrar no negócio dessas pessoas, mais como parceiro e menos como fornecedor de trabalho ou de mão de obra, né? Para poder otimizar a parte de ganho. Então, acho que tem esses dois cenários. Mas sim, tem uma dificuldade devido à região, à escassez do mercado e o tamanho, obviamente. Tem que ser muito mais criativo, na minha opinião, para poder ter mais sucesso, né? Ter mais Esse sucesso. carinha do teu condomínio aí conversou com o daqui, viu, cara? Que ele fez exatamente a mesma coisa. Não é genial? Eu achei genial, bicho, que eu agora faço feira pelo WhatsApp. Eu acho aquilo maravilhoso, sabe? Eu falo, cara, eu nunca mais vou fazer feira de outro jeito. Não importa se a pandemia acabar, entendeu? cara, o Léo, eu não acho que é tamanho, eu acho que é maturidade de design. Porque tem muita gente aí que não está tentando resolver um problema. Esses dias eu procurei no Google um restaurante sírio que de vez em quando eu almoço, e aí coloquei lá o nome dele, caí num site, fiz o pedido, o pedido me mandou para o WhatsApp. Aí
eu falei, eu quero trocar alguma coisa. Aí você tem que voltar no site. Não, pera, o site só gera um TXT, gente. É só mudar meu pedido. Então essas pessoas não estão pensando. Primeiro, por que eu preciso daquele site horrível que eu gastei tipo 20 minutos para montar meu prato para depois cair no WhatsApp? Só porque você falou que precisava de um site, é isso? Então tem muita gente que não está pensando. Teve um cliente que veio falar comigo esses dias que falou: a gente vende sapatos no varejo fora de estação, que eles duram muito pouco e a gente vende quase no preço de custo. É tipo, vende uma coisa e acabou. A gente está pensando em investir uns 100 mil aí no e-commerce. Cara, por que você não monta um Instagram chamando, sei lá, Selling Stories e vende isso em 24 horas do próprio Story? Enquanto durar o Story, está durando a venda. Acabou. Então, assim, as pessoas não estão preocupadas algumas vezes em resolver o problema. Elas querem, não, vamos fazer um e-commerce, vamos construir isso, vamos contratar essa plataforma. Cara, o que você quer? É vender esse sapato? Então vamos vender. Ah, pera, mas o Instagram não é escalonável. Quem disse? Você já abriu lá o negócio na plataforma comercial para ver como funciona? Você já viu como é que funciona, sei lá, o atendimento do Tony Robbins, que tem 6 milhões de seguidores no Instagram dele e vende curso e dá atenção, manda mensagem para todo mundo? Se aquele cara consegue com 6 milhões, meu amigo, você consegue vender sapato no Instagram. Será? Então, volto. Eu acho que é uma maturidade de não pensar no problema. A ideia do Igor é sensacional. Eu adorava Curitiba porque tinha muito dessas ideias criativas. Cafeteria que você paga quanto quiser, cafeteria que você faz o atendimento inteiro num tablet e o cara só vem com o seu café pronto, que é aquela Tóquio Café, Japan Café, enfim. Desculpa, gente, sou Bernardo. Mas eu falo de resolver o problema, entender o problema e resolver de uma forma criativa. Eu acho que é isso que falta. Essas pessoas não é que elas têm pouco dinheiro, elas estão pensando pouco no problema que elas estão resolvendo. O exemplo do Igor é muito bom nesse sentido, o Japan Café é muito bom nesse sentido. São caras que estão fazendo muito com pouco. E aí, ao contrário, aí, o cara que tem puta de um dinheiro quer investir super no e-commerce, mas na verdade não poderia ter feito no Instagram. Exato. Obrigado, gente. Valeu. Imagina. Cuidado com São Bernardo, hein? Eu sou batateiro. Sou do Você é 23 batateiro? da Anchieta, do Demarque, irmão. Cara, eu tô aqui do lado da avenida, não tem jeito. Tem corrida toda hora aqui, velho, na minha avenida. Impressionante. Pessoal, encerrando, lembrando que assim, terça-feira que vem a gente tem mais uma live. Tem o link de inscrição no curso que aqui o pessoal o Bruno, que acabou de entrar ali, depois vai compartilhar com vocês de novo. A gente mandou uma pesquisa para vocês que é sobre o curso, mas tipo, eu gostaria mesmo quem talvez não queira fazer o curso ou está na dúvida, entra lá e preenche, porque isso ajuda a gente também a mapear. A gente está montando um material muito bacana, já ficou bem fechadinho, tem uma estratégia de colocar módulos menores para vocês irem a fundo em determinados assuntos. Então acho que isso vai ajudar bastante a ter mais flexibilidade na hora da escolha, mas a gente conta muito com a participação de vocês lá. Tem a agenda do grupo para vocês não esquecerem. Semana que vem, na terça e na quinta, às 19 horas, a gente se encontra, sendo que na quinta-feira que vem é o dia do lançamento mesmo do curso. Então, tem uma URL para vocês preencherem. Quem quiser, preenche. A gente está olhando os perfis. No dia 23, a gente vai falar sobre esses perfis. Não sobre eles, né? Mas, assim, a partir do dia 23, a gente começa a entrar em contato já com o pessoal que se inscreveu, avaliado e etc. E, por favor, preencham a pesquisa, entrem lá, acessem a página, gravem para vocês entrarem. Na próxima, tragam algum colega, porque a próxima a gente também tem um convidado especial falando sobre montagem de equipes. Igor, mas aqui é muito pequeno, é muito grande. É um pouco além disso, é também para quebrar alguns tabus sobre equipes de design grande ou muito grandes. A gente vai trazer um cara bem casca grossa para falar com vocês. Então, acho que ajuda bastante a tirar um pouco dos vícios que a gente tem aí do mercado. Beleza? Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela
noite aí pelas 2 horas da quinta-feira de vocês. Vejo Obrigado. vocês. Falou, pessoal. Muitas mensagens. Até semana que vem. Valeu.